Bom, e para analisar um pouco mais o comportamento dos ativos, pelo menos agora, os impactos dessa possível trégua também para os investidores, vamos conversar com o João Daronco, analista da Suno Research. Bom dia, bem-vindo mais uma vez, João. Bom dia, Muriel. Como é que você tá? Tudo bem, espero que com você também. Quero saber sobre esse cenário. A gente está acompanhando hoje um movimento curioso que é o WTI caindo, o Brent subindo. Que avaliação que você faz inicialmente diante dessa divergência entre o petróleo dos Estados Unidos e o petróleo Brent? Eu acredito que seja puramente uma questão técnica. Hoje eu vejo um dia muito mais de correções, tá, do que de qualquer outra coisa. E a gente tem visto essa questão do conflito, e não só nessa última semana, mas em várias outras anteriores, de que anúncios do Trump não têm repercutido ou não têm tido grandes efeitos no mercado dos ativos. Então, quando a gente vê no início desse conflito, Trump anunciando trégua, anunciando que devem chegar a um acordo comum, etc., a gente viu uma valorização bastante grande dos ativos. Principalmente porque se tinha uma percepção de que, com a trégua se iniciando, a tendência era que o preço do petróleo caísse, a inflação caísse e as curvas de juro pudessem ser cortadas e também caíssem. A gente não tem visto isso, né? A gente já teve várias voltas atrás, vários mal entendidos em que o Trump falava alguma coisa, o Irã falava o totalmente oposto. Eu acredito que isso fez com que o mercado diminuísse a sua credibilidade atribuída ao Trump, e com isso não há aquele movimento de alta quando a gente tem algum evento positivo vindo dos Estados Unidos. Isso impacta o mercado como um todo e tem impactado o Ibovespa principalmente, Muriel. João, outro ponto que eu queria entender também a sua avaliação é o fato de que, se essa guerra realmente acabar, a gente tem visto as conversas avançando ao longo das últimas semanas principalmente, queria entender o quanto que, na sua avaliação, pode vir a demorar para o preço do petróleo cair realmente da forma como a gente estava vendo antes, em torno de 60 dólares o barril, ou 70 dólares o barril, enfim, ou qual que é o cenário que você enxerga, ou talvez a gente nunca mais vai conseguir voltar nesse patamar, pelo menos não nos próximos anos aí, depois dessa alta? Eu acredito que assim, primeiro, a guerra acabando, há uma tendência sim da queda no preço do barril, tá? Eu não acredito que esse preço do barril deva voltar para os 60, 65 dólares, que era o pré-guerra. Por quê? O mundo ele está muito mais estressado e com muito mais receios de conflito. Isso faz com que, e aí principalmente conflitos no Oriente Médio, isso faz com que o preço do petróleo, ou o barril do petróleo, tenha um valor maior para esse público, tá? Além de receios de desabastecimento, etc., a gente viu alguns países, por exemplo, anunciando home office para conseguir diminuir o uso de combustíveis com medo da escassez. Então, eu acredito que o preço do barril deva cair se a gente tiver um cessar-fogo, um final desse conflito, mas não voltar para o patamar que a gente tinha pré-guerra, né? Então, a gente está falando aí de um patamar de 75, 80 dólares por barril, né? E quais são as consequências disso, Muriel? Basicamente, inflação. O petróleo era um dos principais insumos globais, principalmente relacionado a transportes, e para você transportar alguma mercadoria, basicamente no mundo você utiliza petróleo. Então essa inflação ela acaba por derivar em vários outros produtos, né? Alimentos, bens industriais, bens de consumo, etc. Então essa é a minha leitura. Eu acredito que, havendo um final desse conflito, o petróleo tende a cair sim, mas dificilmente a gente deve ver esse petróleo nos patamares pré-guerra, né? Entre 65 e 60 dólares, principalmente por conta desse receio de conflitos que têm cada vez sido mais ativos e mais intensos. Perfeito. E aí um outro cenário que também queria saber a sua percepção diante do que a gente tem acompanhado é de que logo no começo da guerra a gente viu um cenário em que o petróleo chegou a tocar os 115 dólares o barril, 120 dólares o barril, e hoje, apesar da gente ver as negociações avançando, a guerra continua acontecendo, ele não volta mais para esse patamar. Chega aí a cento e poucos, mas não chega aí a 115, 120, como a gente viu, 120 dólares o barril. Queria entender a sua avaliação diante dessa movimentação. A gente tem um mercado que está precificando, digamos assim, talvez colocando pelo menos um limite, não está avançando tanto para além dos 110 dólares o barril, dos 105 dólares o barril. Tem algum motivo específico? O mercado se acostumou já com a guerra e por isso que não tem subido mais tanto? Eu acredito que sim. Geralmente, quando você tem esse tipo de choque, né, esse tipo de conflito,
há um temor muito grande inicial e à medida que as coisas vão acontecendo, o mercado ele vai digerindo as informações e entendendo melhor o que está realmente acontecendo, né? E quando você tem esse temor inicial, há quase uma corrida pelo petróleo, o que faz com que a sua demanda aumente pontualmente, e isso sem que exista um aumento da oferta, isso faz com que o preço aumente, né? Até fazendo uma analogia meio simplista, quando você tem medo de que a gasolina acabe, vai todo mundo correr para os postos, e isso poderia fazer com que o preço na bomba aumentasse. Após passar esse temor inicial, você conseguir digerir as coisas e entender o que está acontecendo, há uma certa normalização. Então eu leio esse movimento como um exemplo disso, tá? Eu acredito que no início você teve um temor muito grande, uma corrida em busca das commodities, o que fez com que o preço muitas vezes disparasse, etc. À medida que você vai digerindo todas as informações, todos os dados, ele tende a convergir para um patamar mais adequado, dado o nível informacional. Perfeito. Outro ponto também, João, que eu queria entender especificamente com relação ao WTI, a gente viu também uma avaliação por parte de Donald Trump, que ele falava antes do começo dessa guerra, quando fez movimentos na Venezuela, que o ideal seria fazer com que o preço do petróleo voltasse para o patamar aí dos 50 dólares o barril. E a gente sabe, enfim, a dificuldade disso diante desse cenário. Se a Venezuela começar a produzir mais petróleo e entrar realmente nesse cenário de grande produtora de petróleo e exportando também, como é que você enxerga isso e o quanto que isso pode fazer com que essa oferta maior talvez diminua o preço? Ou você acredita que ainda assim pode ser difícil, levando em consideração esse cenário e o fato de que o Irã toma conta aí do Estreito de Hormuz realmente? Eu acredito que assim, primeiro, a infraestrutura da Venezuela, ela tá bastante sucateada, tá? Pelas informações que a gente tem. Ou seja, é, demandaria bastante investimento e bastante tempo para que ela conseguisse elevar a sua produção em algo como 2 milhões de barris, tá? Então eu não vejo isso no curtíssimo prazo, ou seja, nesse mandato do Trump eu não consigo ver isso acontecendo. Segundo ponto, eu acredito que um player que poderia mudar o ambiente global do preço do Brent com o final do conflito, com o fim do conflito, seria a Rússia, se a gente tivesse algum tipo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. A Rússia é um dos principais produtores globais de petróleo. Se a gente tivesse a oferta russa entrando no mercado global de petróleo, a gente poderia ver sim esse preço do Brent cair para patamares mais próximos de 60. Mas ainda assim, olhando friamente o que tem acontecido, oferta e demanda, mercado como um todo, eu acho difícil, nesse momento, a gente ter alguma visibilidade de quando o Brent deve chegar no patamar de 50 dólares. Historicamente, o Brent é uma commodity que varia muito, né? Então, eu não posso aqui afirmar que nunca mais vai chegar nesse patamar. Possivelmente, em algum momento da história vai voltar a esse patamar, como já se repetiu no passado. Mas no curto prazo, se isso acontecesse, eu ficaria bastante surpreso. Perfeito. João, olhando para o cenário também que a gente está acompanhando por aqui nesse momento de guerra, o que a gente pode esperar daqui para frente se a gente tiver uma guerra que pode acabar ou se a guerra continuar e se estender? Como é que você enxerga esses próximos passos? E aí é quase um trabalho de futurologia, porque a gente sabe que não depende da gente conversando por aqui, mas queria entender um pouco da sua percepção diante aí de tanta gente acompanhando essas dúvidas com relação ao preço do petróleo e uma apreensão. Eu acredito que assim, o petróleo mais alto, ele acaba por impactar grande parte dos países, né? E os Estados Unidos é um grande impactado aqui. Então, há um interesse comum pelo fim desse conflito. Então, geralmente, quando há um interesse em comum, as pessoas chegam em um acordo, né? Os países chegam a um tipo de acordo. Irã, ele tá mais stand-by, ele tá mais bem posicionado, o tempo é muito mais amigo dele do que os demais países, então muitas vezes ele é um pouco mais duro nas negociações, mas me parece que a tendência é que exista um final desse conflito. Existindo esse final do conflito, e aí o grande ponto é qual que é o período, qual que é a janela para que isso aconteça, mas existindo esse final do conflito, eu acredito que você deve ter, primeiramente, uma diminuição do temor inflacionário no mundo, o que poderia ajudar nas quedas das taxas de juros e melhorar o crescimento do mundo como um todo. Então, novamente, Muriel, eu acho que a grande questão aqui é quando vai acontecer. E hoje, olhando o nível informacional que a gente tem, é muito difícil
tentar supor qual que vai ser a data, etc. Mas eu entendo que a cada semana que passa, essa data ela está bem mais próxima que na semana anterior, principalmente, novamente, por conta da inflação que tem impactado grande parte do mundo. Aí vai ter um esforço maior, né, por parte de quem está envolvido. Muito bem, João Daronco, analista da Suno Research. Obrigada mais uma vez pela conversa por aqui. Uma boa semana para você. Uma ótima semana. Obrigada.